Olá pessoal, meu nome é Jorge, eu sou psicólogo e o pessoal me convidou para conversar um pouquinho com a Yara Giraldi. Tudo bom? Tudo bem? Oi, pessoal. Yara, a gente sabe aqui do Espaço Psi que você gosta muito de jogos. Você pode falar um pouquinho como que foi a sua trajetória com jogos? Bom, trajetória com jogos começa na infância, em que felizmente eu tive uma família que me deu oportunidade de jogar. Eu tenho 3 irmãos mais velhos. E aí isso já foi extremamente impactante para o meu desenvolvimento de crescer utilizando jogos. Eu fui uma criança que ficava muito em Sescs, né, que tem bibliotecas, e sempre utilizei para passar meu tempo. Com o passar do tempo eu vi que eu aprendi muito com jogos, desde coisa boba, tipo um War, saber exatamente onde fica cada país, cada região, qual que é a diferença de cada região. Então, isso para mim foi uma forma de aprendizado e de prazer, porque se o jogo não é legal, a gente não consegue nem começar, né, a se envolver. O tempo passou, fiz faculdade. Na faculdade, eu escutei algo de uma professora que me impactou bastante, que era: você gosta de psicanálise, você vai estudar psicanálise, então é o brincar. O jogo, ele vai dar uma diminuída no encontro, na potencialidade, mas aquilo me incomodou porque eu pensava que ele podia, na verdade, ser um veículo para auxiliar muita criança que não consegue chegar e brincar, porque existe muita criança que não consegue brincar, e a gente tem se deparado cada vez mais com isso na clínica, crianças que estão muito paralisadas frente à tela, em que vêm outras crianças brincando, mas que não passam pela experiência do brincar. O jogo, pela estruturação, pode ser uma forma inicial dessa criança entrar no mundo da brincadeira, e principalmente os novos jogos. Eu falei do War, que é um jogo muito antigo, né? Um jogo da década de 80. A gente tem o jogo da vida, o Banco Imobiliário, que são jogos muito rígidos, com regras muito fechadas. E desde 2005, quando o Catan foi desenvolvido, nós temos os novos jogos de tabuleiro, em que pode muito entrar a subjetividade da pessoa e que a gente, dentro do consultório, pode usar de uma forma muito bacana. E como tem sido trabalhar com psicologia e jogos? Assim, é uma coisa que está crescendo? Você tem visto maiores explorações em termos de pesquisa? Sim, eu acho isso uma pergunta muito bacana, por conta do meu doutorado ter sido na área de jogos, né? No caso, jogos de tabuleiro e RPG, e eu tenho percebido um aumento de publicação muito grande. Quando eu entrei no doutorado em 2020, eu conseguia pensar algumas publicações em português. Hoje, eu já não preciso pensar tanto, já encontro muita publicação. Existem muitos laboratórios de universidades federais que trabalham com jogos. Vou dar um exemplo: a gente está no Sul. Aqui no Rio Grande tem, em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina e na Federal do Paraná. Então, a própria universidade está investindo em como o jogo ele pode ser utilizado tanto como um veículo, como eu falei agora, né, mas também como um instrumento para avaliação, que também é a minha outra área de trabalho, enquanto a gente consegue ver como a criança faz o planejamento, como a criança lida ela perdeu o jogo, e não existe ambiente mais protegido do que uma sala, né, um consultório psicológico para a criança aprender a lidar com essa frustração. E é interessante, né? Porque quando a gente pega a psicanálise, se a gente for pensar, né, a gente fala do brincar desde lá do começo. O Freud com o Forsyth, né? Depois o Winnicott, a Klein, né? Então, assim, parece uma coisa que talvez fosse muito mais discutida, mas parece que agora que tem se pensado em ampliar um pouco isso também, né? Sim, eu acho que a gente passou uma questão mundial, que foi a pandemia, em que a gente ficou dentro de casa, e a minha sensação é que isso também, de alguma forma, pôde se pensar o que está acontecendo com a criança, com essa criança em desenvolvimento. Você foi falando, eu fui me lembrando daquele livro Geração Ansiosa, né? Eu recomendo muito, em que a gente fala muito desse desenvolvimento da criança, do adolescente, e como o jogo ele pode ser uma forma de tirar a criança da tela, para ela se aproximar, para ela saber nomear o que está sentindo. Eu vou falar do meu ponto de vista, que é da psicanálise, né? Outras abordagens falam muito da gente saber nomear, da gente poder trabalhar, mas a gente não fala da gente poder viver. O jogo ele ajuda a gente a passar pela experiência, e é o passar pela experiência que a gente vai começar a se dar conta, e aí a gente pode falar: Freud já falou disso, Klein já falou disso, Winnicott já falou disso. E você tem alguma recomendação de jogo? Eu sei que você tem muitos jogos que você gosta, mas se for para deixar algum pro pessoal, quais que você recomendaria? Eu vou indicar o Dixit, que é a minha paixão. O Dixit ele é um jogo que foi criado por um psiquiatra infantil francês chamado Rubirat.
2008, e ele já ganhou diversos prêmios. Aliás, nesse momento está tendo um encontro na Alemanha, que é o maior encontro de jogos de tabuleiro do mundo. Foi lá onde que ele ganhou esse prêmio, em que, se a gente for olhar para uma questão neurológica, né, se vamos falar de neuropsicologia só um pouquinho, o jogo Dixit, ele trabalha muito a cognição social, porque você precisa descobrir quem é o narrador, qual que é a carta do narrador. E as cartas, elas têm uma peculiaridade porque elas parecem descrições de sonho. Então, eu estou pedalando na lua, minha mão virou um queijo, algumas coisas muito oníricas, né? São imagens muito oníricas em que a gente pode brincar com a própria imagem, brincar com o que a gente associa com essa imagem e por que me lembra a pessoa. Então, são várias camadas que a gente pode trabalhar e é um jogo que eu gosto, pelo menos, muito de utilizar inicial de avaliação. Eu faço junto com a família para ver como que essa família se comunica. Que legal. E só para encerrar, né, quando a gente fala de jogo e brincar, a gente fala muito de criança, né? Mas e o adulto? Como que entra nessa parte, né? Que às vezes as pessoas acham que adulto não, a brincar e o jogo não tem mais, né? Desaparece. Olha, ano passado teve um número especial da Revista Brasileira de Psicanálise, foi o Brincar na Clínica de Adultos. Eu recomendo essa revista. Eu acho que eu li todos os artigos da revista e por conta de um artigo dessa revista eu encontrei um artigo do Civitarese, que é um autor italiano, em que ele fala essencialmente da brincadeira do adulto, em que o adulto ele brinca de outras formas, ele brinca ouvindo uma música, ele brinca associando no seu sonho, ele faz outras formas, mas muito bem não, que coisa feia de falar. Todo esse desenvolvimento vem a partir da infância, e a infância com jogos, com brincadeiras, ela fica muito mais rica, a gente tem um repertório muito maior. Jogos de adultos, recomendo, existem inúmeras luderias no Brasil. Eu fui para São Paulo na primeira luderia do Brasil, que é a Ludos, onde tem mais de 3.000 jogos. A minha filha gostou, mas eu fiquei... Você mais ainda. Nossa, eu fiquei assim, foi uma das melhores experiências que eu tive em São Paulo nos últimos tempos. Ai, muito legal. Yara, muito obrigado pelo seu tempo. Os jogos que ela citou dá para encontrar lá no Espaço Psi. Quer deixar um recado final pro pessoal? Pessoal, joguem! Perfeito.